Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal de nossa fé, o nosso sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como filhos que reconhecem os seus pecados, vamos diante de Deus neste momento fazer o nosso exame de consciência. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 41, versos 55 a 57, capítulo 42, versos 5 a 7, ponto 17 a 24. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no 3º dia, disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito. E diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão
e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: Não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Reze comigo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 1 a 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Evangelho de Marcos 1:15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados.
reflexão. Com o Salmo responsorial, Salmo 32, vamos cantar o refrão novamente, porque é um salmo que vem justamente trazer o sentido da nossa vida hoje. Quando nós dizemos, e dissemos muito bem, repetindo 4 vezes, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Vamos repetir isso, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. E aí vai completar, da mesma forma que em vós nós esperamos, ou seja, nós estamos determinando conforme a nossa fé. E é assim que vem a graça de Deus na nossa vida, é conforme a nossa fé, da mesma forma como nós esperamos, ou seja, como nós acreditamos. Vamos aumentar a nossa fé, portanto, porque o Salmo hoje nos ensina a buscar Deus e se enriquecer de sua graça conforme a nossa fé, porque a nossa fé é que vai dar essa esperança do quanto queremos receber de Deus, e é conforme o que nós esperamos de Deus que essa graça nos virá. Portanto, vamos todos os dias caminhar buscando em Deus esse refúgio, buscando em Deus alcançar nossas graças, porque o Evangelho hoje, riquíssimo, no capítulo 10, verso de 1 a 7 de Mateus, vamos ver justamente a vocação dos apóstolos. No dia em que nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? E vós, depois ele vai dizer: quem dizeis que eu sou? E Jesus e Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E hoje Jesus está a escolher. E lembrando também que no Evangelho de ontem, Jesus fez uma cura muito importante. Qual foi a cura? De um mudo. Ele curou aquele que não podia falar. E hoje, Jesus leva os seus discípulos, escolhe os seus discípulos e leva-os para anunciar, ou seja, para falar. Jesus cura, tira de nós o espírito que não consegue falar, para nos enviar e para nos que damos um passo para Ele, possamos falar e anunciar. E Jesus vai enviar cada um, chamando pelo nome. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, veja aí que o princípio da leitura diz: primeiro Simão, chamado Pedro. Por que primeiro? Aí está o sentido do primado. Pedro é colocado aí em Mateus como primeiro, como aquele que é reconhecido o primado, o chefe da igreja. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Veja que Mateus, ele se reconhece sempre pecador. Ele escrevendo, dá o nome para ele mesmo, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Vê que Jesus chama cada um pelo nome. Vai ter todo tipo de pessoas aí, inclusive o próprio Mateus, que se identifica como cobrador de impostos. Ou seja, Jesus chamou pecadores. Jesus chamou pessoas que estavam no grupo dos zelotas, pessoas revoltadas, como Simão, o zelota, que era reconhecido. E Judas Iscariotes, aquele que tinha amor pelo dinheiro. Cada um de nós somos chamados à conversão. Primeiramente, e Jesus depois nos envia. E as recomendações de Jesus para os discípulos é para nós também. Aqueles que não veem precisam ver. Aqueles que não escutam precisam escutar. Para eles, assim se aproxima o reino de Deus.
e no sentido escatológico também, porque Jesus virá na sua segunda vinda, conforme o que está escrito na palavra de Deus e conforme o que o nosso catecismo justamente confirma. Jesus virá na sua forma gloriosa na sua segunda vinda. E aí se constata a necessidade de trabalhadores para a colheita. Ontem o Evangelho, Jesus Cristo dissera: a messe é grande, mas faltam operários. Rezai para o Pai, para que envie mais operários. Vamos rezar, Pai, para que envie mais operários? Jesus constitui aí um grupo iniciante, os 12, mas Ele quer muito mais. Ele quer cada um de nós. Ele nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis aflitos sobre o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele nos chama primeiramente a deixar aquilo que nos preocupa, a deixar nossa vida cansada, abatida, de tantos problemas. Muitos extraviaram-se como Judas pelo caminho do dinheiro e viram que esse caminho não traz felicidade nenhuma. É só problemas, preocupações, contas e mais contas, impostos e mais impostos, sonegações e assim por diante. Essa é a vida do rico. Amontoa tanto que não consegue dar conta. Ora se sente rico, ora se sente que alguém está roubando, ou que vai lhe roubar, assim por diante. Essa é a preocupação do rico. E que vida triste é a vida do rico. Mas o homem que coloca a esperança no seu Deus, ele vive esse temperamento da graça de Deus, que quer investir em nós. Deus quer investir muita graça em nós, mas depende daquilo que esperamos. Como esperamos a graça de Deus? Confiando na sua graça somente. Se nós depositamos metade da nossa vida com as preocupações, ou 90% preocupado com o que temos, o que vamos ter, 10% é do que nós esperamos da graça de Deus, e somente esses 10% receberemos. Mas se nós nos esvaziamos das preocupações do mundo, com a ambição, deixamos de lado a ambição, o egoísmo, a autossuficiência, vencemos os nossos defeitos pessoais, buscamos um Deus verdadeiramente como aquela planta árida que precisa ser regada. Essa necessidade de buscar Deus vai fazer com que a graça com que nós esperamos seja muito maior do que aquela que todos os dias pedimos. Jesus reúne os apóstolos e os mantém perto de si. Para quê? Para instruí-los. Jesus Cristo nos chama para nos instruir. E esse é um momento oportuno aqui, na liturgia, nessa celebração litúrgica que fazemos todos os dias, que Jesus quer nos instruir. Jesus quer nos dar a oportunidade de darmos o nosso sim, nos mostrar como devemos dar o nosso sim, incondicional, como é anunciado em Jeremias. Meu povo era um rebanho perdido, em Jeremias 50, verso 6, é justamente para esse rebanho de ovelhas perdidas que Jesus quer nos levar, quer nos enviar. Jesus Cristo, assim como deu a tarefa para os apóstolos, de libertar integralmente as pessoas, Ele quer também nos dar essa vocação, esse chamado, esse envio. Por isso, lhes confere o poder de expulsar demônios, curar todas as doenças e todas as enfermidades. E devemos perguntar qual a nossa vocação novamente, quando nós fizemos essa pergunta. Como tenho vivenciado a minha vocação? Qual é o núcleo, o centro dessa vocação que eu assumo? Qual o obstáculo que eu tenho justamente para me aproximar do Mestre? E tenho lutado contra esse obstáculo, que possa ser muitas vezes o apego exagerado, a vaidade. É necessário darmos o nosso sim incondicional a Jesus, dando não também, um não para o mundo.
Não adianta eu dar um sim para Jesus com o coração dividido com o mundo. Anunciar o reino de Deus que se aproxima. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está ao alcance de todos. Jesus, ele se abre para nós. Nos chama. É o momento. É o momento enquanto estamos em vida. Quantos escutaram o chamado de Deus e não quiseram dar o seu sim? E após esta vida se arrependeram? Porque quando nós virmos a riqueza que há, que nos espera, como nos disse São Paulo, a coroa que nos é reservada é bem maior do que todas as tribulações que passamos e do que toda a riqueza que o mundo possa nos oferecer. Quando nós vermos essa graça maior que está para nós reservada, muitos já se arrependeram e que nós possamos dar o nosso sim antes da nossa morte, porque depois da morte esse chamado acaba. Nós já estaremos diante de um tribunal, o justo juiz. Jesus é a misericórdia, ele chama cada um de nós pelo amor, pela misericórdia, para darmos o nosso sim, fazermos aquilo que o nosso catecismo nos diz que é a nossa missão quando nascemos. Qual é a nossa missão? Encontrar Deus, enxergar Deus na nossa caminhada, buscar esse Deus. Essa é a nossa missão. E nenhum ser humano vai dizer, eu não escutei o chamado de Jesus. Nenhum ser humano vai dizer, eu não ouvi, eu não sei nem como era, não sei nem o que é religião. A graça que nos é dada é conforme o que nós buscamos, como diz o Salmo 32, é conforme aquilo que esperamos. Senhor Jesus, sentes que a missão é imensa e necessitas de colaboradores. Por isso, selecionas um pequeno grupo aos quais dás o nome de apóstolos. Tu os envias a serviço do reino com a recomendação de irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez por ser obra mais difícil. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? As laudes é a Bíblia aberta. Vamos rezar. Manter a Bíblia aberta significa participar justamente conforme o nosso catecismo, de uma indulgência plenária, porque nós já fizemos aqui alguns minutos, completando com as laudes, vamos passar dos 30, lendo a palavra todos os dias, os salmos, os hinos, nós participaremos de uma indulgência plenária. Isso é o equilíbrio da nossa vida. A oração, ela nos dá o equilíbrio para a vida, para passar por todos os problemas, sem nos preocuparmos, sem nos desesperarmos jamais. Essa é a recompensa maior daqueles que rezam todos os dias. E tem a maior recompensa do que essa ainda, senão aquela justamente que nós receberemos, que é a coroa da vida eterna, porque aquele que reza se salva. Quem não reza, já sabe, não se salvará. A nossa vida, a nossa recompensa eterna vai depender da busca que fizemos aqui nessa vida de Deus. Se buscamos Deus nessa vida, o encontraremos na outra vida. Se não buscamos Deus nesta vida,
não o encontraremos após essa vida. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!